Fala galera, vídeo novo começando aqui no canal e hoje a gente vai falar de princípio da responsabilidade única, um dos princípios do Solid. No caso, mais especificamente, ele ali é o S do Solid, né? O SRP, que em inglês é o Single Responsibility Principle. Então, para a gente começar a falar desse cara, eu queria definir ali o que é que significa, né, princípio da responsabilidade única. A gente pode ali dividir em três conceitos. O primeiro conceito é o de princípio, né? Então, o que é que significa um princípio? Então, um princípio serve ali como uma base, serve ali para você começar a pensar sobre alguma coisa. Beleza? Então, tenha isso em mente. Segunda coisa, o que significa responsabilidade nesse contexto? Então, para a gente falar de responsabilidade, a gente tem que falar sobre quem é responsável por alguma coisa e sobre o que esse cara é responsável. E o terceiro ponto é a exclusividade. Então, a gente tem como base um pensamento de que se algo é responsável por alguma coisa, que esse algo seja responsável somente sobre aquela coisa. Então, isso é um princípio, é uma base para você começar a pensar sobre algo. O que é que seria esse algo? Esse algo pode ser uma classe, esse algo pode ser uma função, esse algo pode ser uma biblioteca, esse algo pode ser um pacote, esse algo pode ser um plugin, enfim, são várias coisas que a gente pode derivar a partir desse princípio. E esse princípio é muito bom porque ele visa a organização do seu projeto. Ele serve para você começar a pensar sobre alguma coisa de maneira organizada, ordenada. E também esse princípio, ele vem de várias discussões que já ocorreram no passado. Então, para a gente não precisar passar pelos mesmos problemas que as pessoas já passaram lá atrás, a gente já começa pensando sobre a nossa função, sobre a nossa classe, enfim, o que você tiver ali modelando no mundo do desenvolvimento de apps, você vai levar em consideração esse princípio. E lembrando, ele é um princípio, ele não é uma regra, não é um dogma que você tem que seguir de maneira cega, então você tem que saber observar o seu projeto, sua aplicação, suas funções, suas classes, ter uma certa experiência para você sabendo ali dosar o nível que esse princípio é seguido. Então, para exemplificar esse conceito, a gente vai ver aqui esses dois arquivos, Student Model e Teacher Model. Então, preste atenção nele. Primeiro, a gente tem aí o Student Model. O Student Model tem uma classe dentro desse arquivo e essa classe tem três atributos: um ID, um nome e um endereço. O endereço, se vocês pararem para observar, ele é uma classe, assim como o Student Model. Vamos olhar agora o arquivo Teacher Model. O arquivo Teacher Model, ele tem nome, departamento e endereço. Endereço também é um modelo. Nesse sentido, a gente consegue, a partir do princípio da responsabilidade única, encontrar um problema nessa modelagem. Por quê? Porque a gente tem aqui que o Teacher Model, que depende do Address Model, ele está dependendo do arquivo Student Model. Só que o Student Model poderia ser um arquivo dedicado exclusivamente a Student Model, beleza? A classe Student Model. Sendo assim, a gente colocaria o Address Model no seu respectivo arquivo, de forma que tanto Student Model e Teacher Model dependam de um arquivo específico. Então a gente retira a responsabilidade do arquivo Student Model de manter duas classes para que ele mantenha apenas uma classe, e o novo arquivo addressModel.dash vai ali manter a classe Address Model. Então a gente consegue ter um nível de organização melhor. Mas digamos assim, a gente está trabalhando ali num projeto muito simples, você está trabalhando ali para você, fazendo uma POC, um exemplo, e você faz uma modelagem não tão fiel ao SRP, ao princípio da responsabilidade única. Faz sentido a gente se preocupar tanto com isso quando a gente está fazendo um projeto muito simples, né? Só para você validar uma ideia? Talvez não seja necessário. Às vezes a gente está só querendo validar a ideia rapidamente ali e a gente não quer fazer. Mas quando a gente está trabalhando num projeto real, que a gente tem uma equipe, que a gente tem que lidar com códigos de outras pessoas, a gente precisa ter um drive totalmente diferente. Por quê? Porque essas pequenas decisões que a gente toma no nosso código, quando a gente faz isso de forma habitual, muitas vezes faz com que fique muito difícil de você fazer uma manutenção em um projeto que não aplica ou pelo menos não leva em consideração esse princípio. A gente pode observar, por exemplo, quando uma equipe tem uma série de arquivos e aí duas ou mais pessoas vão mexer em funções diferentes do projeto ou da aplicação. Por exemplo, um desenvolvedor vai mexer ali no serviço de câmera, outro desenvolvedor vai mexer no serviço de GPS. Vejam que são serviços que, no geral, não se comunicam. E aí a gente descobre que esses dois serviços estão sendo mantidos na mesma classe. O que é que acontece aí, no geral? Vão ocorrer com mais frequência conflitos nessas mudanças, né? Então, um desenvolvedor vai mexer ali na parte da câmera e aí ele acaba mexendo em algo que influencia no resultado do serviço
serviço de GPS. Então vejam que essa mudança que deveria ocorrer somente na câmera, no serviço de câmera, está influenciando outras coisas. E a gente poderia ter evitado isso se a gente tivesse levado em consideração o princípio da responsabilidade única, o SRP, e separado de forma ideal esses dois serviços. Então a gente, além de ganhar na organização, fica muito mais organizado esteticamente ali. Se você olhar para o seu projeto, você vai ver que os modelos vão estar muito bem dispostos. Então você ganha em organização. E aí você também ganha na facilidade de manutenção. Você vai gastar menos tempo fazendo manutenção. Se a gente comparar um projeto que leva em consideração o SRP, a gente vai ter menos conflitos a princípio do que a gente teria em um projeto que não leva em consideração esse princípio. Então existem aí vários exemplos na internet de classes que são gigantescas e cuidam de várias coisas ao mesmo tempo. A ideia é que, a princípio, novamente, a gente consiga separar bem as funções de cada arquivo, para que a gente facilite a manutenção. Então, o SRP, ele traz para a discussão essa ideia da responsabilidade única. Então, quando vocês forem discutir sobre a modelagem de alguma classe, de alguma função, de uma biblioteca, comecem a pensar de forma a que uma função que você for desenvolver tem um papel muito bem definido. A mesma coisa para a classe, a mesma coisa para a biblioteca, para o projeto. Que esse papel seja muito bem definido e bem separado. Porque se a gente deixa esses serviços todos juntos, fica muito mais difícil você manter e também fica muito mais difícil você prever as mudanças que vão ocorrer. Então, idealmente, nesse projeto a gente teria aqui o Address Model, seu arquivo específico, e o Student Model, o Teacher Model, dependendo desse arquivo. Então, a gente tem aqui um exemplo ideal da utilização do SRP. Então, pessoal, resumindo, o princípio da responsabilidade única, ele vai aconselhar, ele vai indicar, ele vai ser o princípio da discussão a respeito da construção de uma classe, de uma função, e aí você pode levar em consideração esse princípio na hora que você vai fazer essa modelagem. Isso ali vai depender do seu contexto, então você tem que saber observar, e com o tempo, com a sua experiência, você vai conseguindo cada vez mais melhorar a sua habilidade de modelagem, de construção de funções, de classes, de projetos, de bibliotecas, enfim. Então é isso, o SRP. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixem um like, compartilhem e fiquem ligados nos próximos vídeos aí, que vão ser sobre Solid. O próximo vídeo vai ser sobre o princípio do aberto e fechado, o OCP, Open Closed Principle, o O do Solid, e aí, com o tempo a gente vai fazendo os próximos. Beleza, pessoal? É isso, até mais.